E aí, turma? Tive que dar uma mudadinha no horário aqui hoje com vocês, mas por uma questão, né? Eu estava em viagem, cheguei hoje pela manhã aqui no Brasil, e aí falei, preciso de umas horinhas, né, para poder ir em casa tomar um banho e estar aqui com vocês hoje para a gente retomar nossos treinamentos, nossos bate-papos aqui de toda segunda, né? A gente fazer os alinhamentos. E hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês, bem direto, falando realmente sobre a técnica de modo geral de venda. Trazendo para vocês como que eu posso trazer essas palavras, trazendo uma visão geral de vendedor, não só voltado para o franchising, mas uma visão geral do que vai diferenciar um vendedor realmente de alta performance para um vendedor tradicional. Porque aqui com vocês, o que eu sempre busco, né, é colocar vocês num nível diferenciado do resto do mercado. Tá? Então, quem trabalha com franquia, o que eu entendo é que quem trabalha com franquia, ele é diferenciado do vendedor do resto do mercado. Vocês vendem algo que é totalmente incomum do mercado. Ou seja, não é o que a maioria das pessoas fazem. Quando você vai para treinamentos gerais de venda, e eu pergunto isso de forma muito tranquila, que eu sei dessa resposta, onde que você encontra aí no mercado um treinamento específico para vender franquia? Você não tem. Você não tem. O único lugar onde você encontra pessoas treinando sobre franquia, a única pessoa sou eu. Né? Porque eu entendi isso ao longo dessa jornada. Eu precisava ter vendedores cada vez mais treinados. Só que, é o que eu sempre digo, não adianta treinar somente a saber falar da marca ou saber uma técnica. Não adianta só isso. A gente precisa entender principalmente quem nós somos dentro da venda. E é aqui que eu quero pegar com vocês. Então é aqui, a partir de agora, que eu quero que você busque, você coloque um papel e uma caneta na mão. Que é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês qual que é aí esse grau de importância seu, vendedor. Quem é você, vendedor, de fato, dentro dessa jornada? Como você precisa estar preparado? Como você deve se posicionar? O que você deve olhar? Eu quero falar sobre você hoje. Eu não quero falar simplesmente sobre o mercado de franquia. Eu quero falar de pontos cruciais. E para falar desses pontos cruciais de mercado, eu estou sempre estudando, né, gente? Você sabe que eu estou sempre movimentando. Eu sempre, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, eu trago para dentro da realidade das vendas, né? E não é diferente do que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Vou trazer só um exemplo. Eu estava nos Estados Unidos, a gente tem a nossa mentoria, a Mentoria Poder, né? E estávamos com os novos mentorados de lá, e a primeira etapa da mentoria é um bate-papo direto ali com todos os mentorados e com todos os mentores também, de uma vez só. E um dos mentorados, na verdade, todos falam que a maior dor das empresas dele é o quê? Vendas, né? E um deles trouxe ali pra gente na hora que essa dor era venda, mas que ele não queria ter pessoas nas vendas. Eu falei, mas... Aí na hora eu interrompi, eu falei, não tô entendendo. Não tá, a conta não tá fechando. Como assim? E aí ele, por que não? Porque lidar com um monte de gente é muito difícil. Eu falei, não, amigo, você tá olhando pelo caminho totalmente errado. Sem gente a gente não vende. Tá, mas é porque o vendedor ele vem para dentro do negócio, cara, mas o vendedor não tá vendendo. Então eu queria trazer uma forma. Pega isso aqui, presta atenção nisso aqui. Olha o que ele falou, olha a visão, o cara é empresário. Ele não quer mais o vendedor, porque na cabeça dele o vendedor não está vendendo. Eu falei, entendi, tá.
O vendedor não está vendendo. Qual é o nível de treino que você faz com o seu vendedor? Não, pô, eu contratei ele para ser vendedor. Eu falei, aí está seu erro, aí está seu engano. Nós, os gestores, os donos, nós somos os responsáveis por fazer isso. E nós temos que conduzir o vendedor e mostrar para ele o que ele precisa fazer. E aí eu falei com ele, tá, você está falando que você vende. Como que você vende? Pega isso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Ó. Eu perguntei para ele, como que você vende? Você vende hoje na sua empresa? Ele falou, eu vendo muito. Eu falei, pô, legal, então beleza. Você, quando pega para vender, você vende. Vendo. Tá, como que você vende? Não, pô, eu ligo para os caras, presta atenção nisso aqui. Eu ligo para os caras, falo com os caras, ofereço o produto é bom pra caramba, é um produto de serviço, tá? Caro, alto ticket, e é em dólar. E os caras compram. Eu falei, entendi. E se é o vendedor, por que ele não vende quando você coloca ele? Pega aqui agora. Agora chegou a hora. Aí ele, porque ele não liga. Aí eu falei, entendi. Ele não liga. Tá. Por que ele não liga? Porque, gente, ó, quem convive comigo sabe, eu sou o rei do porquê. Tudo eu quero saber o porquê. Por que ele não liga? Entendi. Por que ele não liga? Porque ele fala que ele fica ligando, aí ele liga para 10, não atende, ele desanima. Falei, entendi. Aí eu fui e falei com ele, perguntei para ele. Tá, agora me fala você. Para quantos você liga, quantos atendem e quantos evoluem na negociação? Aí ele, não, pô, eu ligo, eu já tenho, eu tenho o pessoal certo, que eu sei que é certo, que eu ligo e tal. Mas como que você descobre qual que é o pessoal que é certo? Aí ele, não, porque eu faço a pesquisa assim, assada, até chegar nesse cara que é certo, então meu índice de assertividade é maior. Eu falei, mas quantos por cento? Ele não sabia. Ele não sabia qual era o índice de assertividade dele. Ele só sabia que, para ele achar aquele cliente, ele ia num local, fazia uma pesquisa de possíveis clientes daquele produto dele. Ele ligava com aqueles possíveis clientes, ele tinha um índice de assertividade maior. E aí, eu perguntei para ele, você ensinou já para o seu vendedor? Já ensinei. Mas ele não faz. Eu falei, mas olha só, nem você sabe o seu índice de assertividade. Como que você quer que o seu vendedor saiba o índice de assertividade dele? Eu estou colocando você no mesmo balaio do vendedor. Aí, nossa, é mesmo. Tá, então vamos pegar agora o vendedor. Quem trabalha comigo há mais tempo já vai pegar aqui o que eu estou querendo trazer para você. O que eu quero colocar aqui para você? Qual que é o seu índice? Quantas ligações você faz para um atender? Para cada um atender? Dessa que atende, de onde ela veio? Qual que é o perfil? O que você avaliou desse cara? Das que atendem, quantas que convertem? Quantas que efetivamente fecham o negócio? Tá? Ou melhor, antes, das que atendem, quantas que têm dinheiro? Das que têm dinheiro, quantas fecham? Tá? Mas por que você quer saber disso, Eduardo? Por quê? A partir do momento que eu, vendedor, tiver tudo isso metrificado, eu vou saber lá na ponta para quantas pessoas eu tenho que ligar. Então, vamos lá. Peguei de trás para frente. Para eu trazer essa venda, eu, X aqui em cima, quiser evoluir, X tinha dinheiro, X me atenderam e eu precisei ligar para tantas. Então, para eu ter 3 vendas no mês, para eu ter 5 vendas no mês, eu vou começar lá atrás para frente. Eu preciso fazer tantas ligações, que a partir de tantas ligações, X% vai me atender, que o X% que me atende tem dinheiro, que do X% tem dinheiro e dá fechamento. E hoje a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é, qual de vocês, vendedores, que tem esse número na ponta do lápis? Qual de vocês tem esse número na ponta do lápis? Porque o vendedor que não tem esse número na ponta do lápis, esquece, não vai vender. O meu trabalho aqui, como gestor do cara que traz o possível lead, eu tenho esse número aqui o tempo inteiro. Se eu virar minha câmera aqui, se eu olhar na parede aqui,
O Lucas trabalha comigo, tem tudo aqui. Aí no outro vidro aqui, tá falando quais os números que eu quero atingir no mês. Aquele número ali, ele tem que estar compatível com a entrega daqui. Então eu tenho que saber quantos leads eu tenho naquelas evoluções para fazer essas vendas aqui. Só que não adianta só eu, gente. Tem que ser você. Por exemplo, um vendedor nosso tem de uma marca que está atuando. Tá aqui no quadro, eu cheguei hoje, o Lucas falou, o vendedor, tá, essa marca aqui, tá assim, ó. Esse vendedor tá tudo evoluído. Do outro vendedor, a gente não tem nada dele aqui no quadro. Aí eu falei, ferrou. Ele pode até estar evoluindo, mas está na cabeça dele, não está no número. Se não está metrificado, nem eu consigo ajudar ele, nem você consegue se ajudar. E isso aqui, gente, quando eu percebi isso, e aí logo depois ontem eu estava no aeroporto, eu vi um cara especialista de vendas falando exatamente sobre isso. E aí eu cheguei aqui no escritório hoje, eu conversando com o Lucas falando, cara, eu ouvi um negócio, o Joel falando o seguinte, cara, ele foi falando, eu estava ouvindo o vídeo, daí a pouco ele trouxe. Empenho é diferente de desempenho. Aí eu falei, caraca, olha isso aqui, Lucas, que eu anotei aqui, ó, para trazer para os vendedores. Porque é justamente isso, não adianta nada você ser um vendedor empenhado. Cara, eu estou aqui todos os dias. Mas se você não tem desempenho, só que para você ter desempenho, você precisa ter métricas. Você precisa saber o quanto a mais em determinada etapa você precisa fazer para atingir o resultado final. Tá difícil de entender? Eu vou rodar um vídeo para ver se o Thiago Reis consegue explicar para você melhor, fazendo uma analogia. Consegue rodar o vídeo aí para a gente, Thales? Por favor. Você pegar qualquer atleta olímpico e perguntar pra ele, nos 100 metros, qual que é o melhor tempo, qual que é o seu tempo atual e quantos segundos você precisa perder pra chegar lá. Ele vai ser capaz de responder, ele vai citar 3 pessoas que estão acima dele e o que ele tá fazendo pra reduzir o tempo dele. Agora um vendedor, ele acha que falei e fechei. Não. Qual que é a tua taxa de conexão em ligação? Quantas oportunidades você fala por dia? Quanto que você converte de uma etapa pra outra? E quanto você precisa vender por dia pra conseguir bater sua meta? Em vendas, a gente precisa criar cultura de alta performance, igualzinho cultura de atleta. Entenderam? Entenderam como que é o jogo? Em vendas, é a mesma cultura de um atleta de alta performance olímpico. Você acha que o cara de alta performance olímpico, ele vai para lá sem saber qual era o número do outro cara? O cara tem um recorde mundial. O Cielo, quem estava acompanhando as Olimpíadas, a natação, César Cielo, ele estava daqui acompanhando para ver quem ia bater o recorde dele lá de 2000 e sei lá quanto. Que é o recorde dele, ninguém conseguiu bater. E todo mundo que estava nadando para quê? Para bater o recorde dele. Então todo mundo tinha um número e os caras treinavam e treinam diariamente para diminuir esse número. Então eles estão balizados nisso. A mesma coisa é para o vendedor. Então, o quanto você, vendedor, está avaliando os seus números? Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu tenho uma amiga que ela, certa vez, ela chegou e começou a correr, tá? Amiga mesmo, amiga, prima da minha esposa e de dentro de casa. Ela começou a correr. Aí, beleza, ela corria já, pai, correndo direto, foi lá, fez uma provinha, outra. Aí a gente se encontrou, tava no final de semana as famílias juntos, vamos correr? Vamos. Fui correr com ela. Aí, beleza, ela correndo, eu falei, cara, mas parece que não sai do lugar. Eu falei, como é que você está treinando? Já tem tanto tempo e não trouxe evolução? Aí ela, não, na realidade eu só corro. Eu não tenho treino, eu não tenho treinador, não tenho nenhum treino programado, eu não tenho nenhuma métrica. Eu falei, não, cara, aí você não vai conseguir evoluir nunca. Se hoje você quiser começar a correr, tem os tipos de treino para você ter evolução. Então você tem o dia do treino de tiro, aí você tem o dia do treino de tiro com descanso, que é muito forte, depois você descansa. Você tem o dia do fast leg, que você faz muito forte, faz muito fraco, faz muito forte, faz muito fraco, você vai mesclando. Tem o dia da corrida solta, tem o dia da corrida que começa devagarzinho, o meio dela vai muito rápido, depois o final vai devagarzinho. Tem a corrida que começa devagarzinho, o meio vai rápido, o final vai mais rápido ainda. Tudo isso vai te dar um preparo para dia após dia você mudar. É aqui, ó, por que eu corro com relógio?
Por que eu tenho o Garmin? Porque todas as vezes que eu vou correr, eu vou olhando minha métrica de km por km. Eu estava lá com os meninos correndo, cadê meus treinos? E eu estava lá correndo, e aí eu sabia, eu fiz um dia 5 quilômetros com eles. Anotar que eu fiz um dia 5 quilômetros com ele bem dentro. Falei, gente, meu treino é diferente, eu preciso fazer um treino. Depois eu rodei mais 5, mais forte. E eu sabia, o primeiro que eu rodei foi a tanto, o segundo a tanto, o terceiro a tanto, o relógio vai marca direitinho para mim. E aí ele marca, ele cruza. Assim como na venda, ele cruza a frequência cardíaca com quanto eu estava de velocidade. Então, tá equiparado? Não, você está com a frequência cardíaca muito alta, você não vai aguentar muito tempo nisso aqui. É a mesma coisa a venda. Se você não sabe para quantos você tem que ligar, e a partir deles você entender quantos que realmente evoluem, vai causar o que causa lá com esse cara que ele trouxe para mim nos Estados Unidos. Os vendedores deles acabam desistindo, acabam não performando, mas porque não tem uma análise simples e básica do que de fato precisam fazer para evoluir. Aqui está o grande segredo, o grande desafio da venda, gente. É aqui que está. É aqui que está o famoso pulo do gato do vendedor. Você que é vendedor, que simplesmente chega para trabalhar de manhã sem ter as suas metas claras, sabendo exatamente para quantas pessoas você precisa ligar, para quantas pessoas vão ter evolução, para quantos do dia anterior já estão evoluídos e você precisa dar continuidade, você não vai conseguir evoluir. Eu estava lá também no evento, conversando com o Gustavo Zanon, e aí ele estava falando, a gente falando, né, sobre também os desafios lá dos vendedores dele. E aí ele falando dessa dificuldade. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, gente, é algo que nós, gestores de venda, a gente enxerga dentro do mercado com várias dificuldades. Mas é uma dificuldade por quê? É uma dificuldade porque a gente não para e não analisa o que a gente está fazendo. E para tudo é assim na nossa vida. Para tudo. Vocês viram, por exemplo, os áudios que o Lucas mandou para vocês nos grupos, explicando, olha, gente, tem que orar daqui, vocês não estão evoluindo ali, vocês pararam aqui, o lead digital, o tempo está fechando. Se a gente não faz nada, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue. Se eu não sei, por exemplo, qual que é o meu lead time como vendedor, uma coisa é o lead time da empresa. Todo mundo sabe o que é lead time? Todo mundo sabe o que é lead time. Vamos lá, lead time é o seguinte, é do dia que o cara cadastrou ao dia que ele fechou. Qual que é o tempo completo de fechamento? A empresa tem, eu tenho, mas eu tenho sempre média geral. Agora, você, individual, qual que é o seu lead time? Da maioria dos seus leads que entra, qual que é o tempo seu que você gasta de fechamento? Nas 5 etapas do funil, cada etapa, seu lead dura quanto tempo em cada etapa do funil? Você tem tudo isso nas mãos, então são vários pequenos dados que, se você tem eles nas suas mãos, você consegue fazer evolução. Assim é aqui a gente fazendo tráfego, é aqui assim a gente fazendo a copy. O dia inteiro não adianta, eu falo com os meninos, não adianta só escrever a copy. Tem que distribuir. Aí, assim, antes, eu sempre bato muito com eles, os gestores de tráfego, os gestores de copy, ficam olhando assim, taxa de abertura de e-mail. Deixa eu te falar uma coisa, amigo, eu quero que se dane a taxa de abertura de e-mail. Não é o dado mais importante. A taxa de abertura de e-mail. A taxa de abertura de e-mail, ela reflete uma coisa. Perdão, gente, eu falo taxa de abertura não, taxa de entrega, né? Se foi para o spam ou não. Isso aí é outro fator que fome e tal, não vai. Agora, a taxa está abrindo muito ou não? Não está abrindo muito. A headline está ruim. Os caras não estão gerando interesse para abrir o e-mail. Copy, você está olhando se está abrindo ou não? Aí depois, abriu. Converteu ou não? Está convertendo o lead ou não?
o lead está depois evoluindo para o próximo mês, não. O conteúdo está ruim. Às vezes os meninos olham, a página está trazendo um tráfego, mas a pessoa não rola a segunda aba da página. Aí vão lá e querem mudar a página. Mas você está olhando o lead? Será que não é o lead incompatível com a página e não a página incompatível com o lead? A página às vezes está certa, às vezes é o lead que está errado. E tudo isso vem através, inclusive, de dados que vocês, vendedores, preenchem no CRM para a gente. Então, por isso que é de extrema importância vocês preencherem os CRMs para a gente. Se vocês não preenchem CRM para a gente não consegue, a gente fica no escuro. E aí, se você não preenche CRM, você também fica no escuro. Então, hoje, gente, meu papo de hoje aqui com vocês é simplesmente falar para você, vendedor direto. Você está analisando os seus números para você performar melhor? Hoje, no seu tiro de 100 metros, você está quantos segundos melhor do que ontem? E se você não melhorou, quais foram os fatores que não te deixaram melhorar? A mesma coisa que, se você quer ter hoje, quantos leads você quer que atenda hoje você? Logo, quantos leads você precisa ligar? Eu quero que 10 me atendam. Tá. Então, para 10 te atenderem, você precisa ligar para quantos? Dos 10 que te atenderam, lá no final da conta, você quer que 5 evoluam com você. Então, quantos que você lá na ponta precisa ligar? 5 evolui 10? Você consegue tirar 5 de 10? Às vezes, você não vai conseguir tirar 5 evoluções de 10 atendimentos. Às vezes, 5 evoluções vai ser de 20 atendimentos. Então, 100 ligações é pouco. Eu preciso fazer 200. Eu preciso fazer 150. Vocês conseguem compreender isso? E aí, lá no final das contas, eu quero vender 5 franquias no final do mês. Beleza. Dessas 5 evoluções foram quantas fecham? Uma fecha. Se uma fecha, para 5 evoluções, para 20 atendimentos, para 200 ligações. Dia. A regra é essa. E não adianta queremos mudar essa regra. Essa é uma regra do jogo que não se muda. Essa é a regra do jogo que você, vendedor, que está aí à frente, você precisa compreender e aceitar que ela é essa. Que você não vai mudar essa regra do jogo. Que você não vai ter 10 leads para 10 te atenderem e 10 evoluírem. Não vai rolar. Não vai rolar, não tem jeito. Não é aqui, não é no vendedor da Porsche, não é no vendedor da Fiat, não é no vendedor da loja do shopping. Não é. Olha só, o último exemplo para a gente encerrar aqui hoje. Você sai hoje aí da sua casa e fala assim, preciso comprar uma roupa para ir no casamento. Beleza? Preciso comprar uma roupa para ir no casamento. Você tem as lojas de terno. Vamos falar do homem, que a mulher eu não conheço os nomes de loja, mas do homem. Você vai ter uma Brooksfield, você vai ter você tem a companhia do terno, um pouco mais barato. Você tem uma Sketch, você tem as lojas mais locais, tem uma outra, esqueci o nome agora que eu gosto, sei lá quantas você tem. Se você for no shopping, você tem, sei lá, 10 lojas. Você, para tomar a sua decisão, em quantas lojas você entra? Eu, por exemplo, para o terno, eu entro em algumas. Mas a blusa aqui de malha, eu já sei onde eu compro, já sei que eu gosto, mas eu entro em algumas. Não gosto desse segmento, não gosto daqui, tem o preço também. Você tem vários fatores. Então, você imagina se o vendedor do terno quisesse que todo mundo que entrasse na loja do terno comprasse dele. Não vai ser assim. E não é assim na venda de franquia também. Então eu preciso simplesmente oferecer para
mais pessoas. No final desse resumo aqui, é só vocês entenderem que para vender mais, eu preciso oferecer para mais pessoas, mas eu preciso saber as minhas métricas. Eu preciso saber para quantos eu ofereço, desses quantos eu ofereço, quantos compram, e aí eu acho os números do meio. Então eu vou achar quantos me atendem, depois de quantos atendem, quantos evoluem, depois de quantos evoluem, quantos vendem. Você precisa ter esses números na sua mão. Esses números estão aí para você só precisa pegar eles e no caderninho falar assim, hoje eu fiz 50 ligações, está aqui. E aí você pode fazer avaliações mais profundas. Quando esse lead fechar lá na ponta, você volta fazendo uma análise dele. Caraca, esse lead veio dessa campanha, esse lead veio dando essas informações, esse lead veio falar nisso e isso. Exemplo, o Lucas trouxe um dado para vocês. Às vezes vocês ficam dispensando o lead que cadastrou que tinha 100 mil, né? Às vezes o lead que cadastrou que tinha menos dinheiro. Mas vocês viram os números lá que esses leads fecham? 40% dos leads que compraram franquia com a gente falaram que tinha 100 mil. Falaram que tinha 100 mil. E aí? Aí eu não estou dando atenção para ele? Porque eu estou tendo um preconceito. Porque eu não sei qual é o conceito verdadeiro. O preconceito, ele só existe porque a gente não conhece o conceito verdadeiro. Porque quando você conhece o conceito verdadeiro das coisas, você não tem preconceito com ninguém. É assim na nossa vida com o ser humano. Tem hora que você olha para uma pessoa e você fala, não gosto dela. Acho que ela não é legal. Isso é um preconceito. Você ainda não conhece essa pessoa para dizer que você só está tendo um preconceito. Você está se antecipando aos conceitos dessa pessoa. Você não fez a análise ainda. E aqui na venda a mesma coisa. Então, nesse treinamento de hoje, turma, eu queria trazer essa visão para vocês. Eu queria que, a partir de hoje, dia 16, vocês ainda têm metade de um mês para tornar esse mês excepcional. Mas vocês precisam entender isso. Se vocês não fizerem as métricas de vocês, ninguém vai fazer para vocês. Você não vai conseguir correr uma maratona ou uma corrida de 100 metros se você não souber o seu tempo. Todas as corridas, eu estava agora viajando com um ultramaratonista. Ele fez uma ultramaratona de 90 km. E ele sabia de uma coisa, eu tenho 12 horas. E ele estava contando pra gente que era assim. Eles iam correndo, o grupo, a turma ia correndo os 90 e vinha um ônibus atrás deles. Um ônibus acompanhava eles, porque em determinados km tinham os cortes. Então, se você estava correndo, mas você chegou, por exemplo, vamos lá, presta atenção nisso aqui para a gente encerrar. Você tinha 90 para terminar em 12 horas, beleza? Mas, vamos fazer uma conta básica, se você não tiver passado no km 45 com menos de 6 horas, você vai conseguir terminar a corrida? Não. Logo, o ônibus já pegava e te recolhia. Só que isso era, assim, no quilômetro 10, no quilômetro 15, salvo engano, eram 6 cortes. Acho que era no quilômetro 15, no quilômetro 30, no quilômetro 45, 60, ia colocando a cada 15 quilômetros. Se você não tivesse com um tempo compatível com o seu tipo, você era cortado. Então, ele precisa saber o pace que ele tinha que correr, a velocidade que ele tinha que correr para chegar naquele KM e não ser cortado, e o ônibus não recolher ele. Tá? Então, a mesma coisa com vocês. Você já olhando para os seus números do mês, você vai chegar no mês vendendo quantas franquias? Você tem que saber agora. Quantas você tiver na etapa, por exemplo, na etapa 3 para 4, dessa etapa 3 para 4, você precisa ter quantas para vender 5 no final do mês? Você já tem que saber agora. Porque agora você tem que se preocupar, falar, caramba, eu não tenho lead aqui para fazer 5 vendas no final do mês, porque do lead na etapa 3 e 4, minha taxa de conversão é de 50%, é de 20%, é de 30%, então eu não tenho. Entende? Então, qual que é essa conversão minha? É isso que vocês precisam ter a partir agora das vendas de vocês. Nós vamos falar mais disso. Eu vou pedir minha turma também para criar uma
uma rotina desse acompanhamento para vocês. Vocês já têm um sistema, mas eu vou pedir para criar essa rotina, tá? Vou até anotar aqui, ó. Vai chamar rotina do desempenho, ou planilha do desempenho. Então, nós vamos colocar lá na planilha do desempenho para todo mundo. Olha, para ter tantos evoluindo no dia, eu preciso falar com tantos, para ter tantos fechando, eu preciso ter tantos, enfim, todas as etapas. Eu vou fazer essa planilha do desempenho para vocês, tá? E nós vamos junto para cima disso, tá bom? Vocês tenham uma semana abençoada, que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, porque Deus nunca escreveu por linhas tortas. As linhas sempre foram retas, nós é que por vezes caminhamos fora dela. Então que voltemos para as linhas retas de Deus e tenhamos uma semana abençoada. Fica com Deus, turma, um beijo no coração. Até mais, segunda que vem, tamo junto e misturado de novo. Valeu, tamo junto, um abraço.